Olá, estamos começando o Vida em Atitude. Hoje vamos falar sobre tecnologia assistiva, soluções que melhoram a vida das pessoas com deficiência. Meu convidado de hoje é o professor do Centro de Tecnologia, o Dr. Rodrigo da Silva Guerra. Tudo bem, professor? Tudo bom. Bem-vindo ao programa. Obrigado por me receber. Hoje vamos conversar então sobre essas soluções, essas tecnologias que trazem um melhor conforto para aquelas pessoas que precisam desses recursos para ter a acessibilidade que todos nós, de uma certa forma, podemos ter no nosso ambiente. Ok? Como a gente podia começar, professor, caracterizando um pouco assim, o que é tecnologia assistiva? Bom, a tecnologia assistiva, esse termo ele engloba todas as soluções assim que são soluções tecnológicas, né? Daí a tecnologia, né? Que vem de alguma forma auxiliar as pessoas com deficiência, as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, né? A ter uma rotina mais próxima do que nós consideramos normal, né? A facilitar a vida diária dessas pessoas. Assim, a definição correta é essa, mas a gente sabe que na prática também a tecnologia assistiva ajuda pessoas que têm alguma necessidade especial, mesmo que temporária, né? Há casos também, pessoas em tratamento no hospital, com alguma sequela que é temporária e ainda assim a mesma tecnologia acaba se servindo também para essas pessoas, né? Mas a rigor seria para as pessoas com necessidade permanente. Poderia-se dizer que tecnologia assistiva é todo e qualquer recurso tecnológico que facilita a vida das pessoas ou que compensa alguma capacidade da pessoa. E, inclusive, assim, às vezes a gente fala tecnologia, nos vem à cabeça aparatos eletrônicos sofisticados e tecnologia também é uma rampa de acesso, um detalhe arquitetônico, um apoio, de repente, num banheiro para pessoas poderem se apoiar, se segurar e tal. Então, o design de uma bandeja, né? Então, existem várias faces, assim, a tecnologia mesmo de uma forma bem geral, né? E existem projetos hoje em andamento aqui na universidade? Existem, inclusive, com certeza existem mais projetos do que eu tenha conhecimento, né? A gente vem notando, assim, que existem... Como a tecnologia assistiva ela engloba muitas áreas, é uma área muito multidisciplinar, né? A gente nota que existem professores de diferentes áreas, né? Não só da área de tecnologia, como também da área de saúde, de educação, trabalhando em soluções, né? Às vezes até redundantes, né? A gente está buscando agora tentar fazer as pessoas se comunicarem, tentar se conhecer melhor, né? E quais projetos que poderia nominar, assim, se existe algum que esteja em andamento sobre o seu... Bom, nós temos agora, o nosso grupo, né, já tem alguns projetos bastante interessantes, né? Nós temos, por exemplo, um projeto de um robô de telepresença, né? O robô de telepresença, ele é um aparelho, basicamente um computador sobre rodas, né? Que permite que o usuário projete a sua presença num ambiente diferente daquele onde ele está. Então, ele está, de repente, pode estar num hospital, num quarto isolado por algum motivo, mas através daquele equipamento visitar um lugar distante ou Como é que estar seria perto da isso? família, Parece bem né? interessante. Como que seria assim, um robô? Ele é basicamente características para... É como uma ligação de videoconferência, né? Como a gente usa hoje, é comum, costumeiro usar em casa, né? Aplicativos como o Skype, como o Google tem o Hangout, tem várias marcas comerciais, outros de código aberto também, para fazer uma videoconferência, né? Tu vê o rosto da pessoa, conversa, ouve a voz, né? E a ideia é exatamente essa, com o adicional de poder se mover, então com rodas motorizadas onde a pessoa consegue então decidir para onde ela vai, né? Não fica apenas sujeita a ficar num único local, mas ela pode também... Sim, mas ela vai em imagem ou vai presencial? Ela movimenta, na verdade ela fica no mesmo lugar, né? Ela não se move, ela tem um computador na frente dela, né? Mas ela
está sob o controle de um outro computador sobre rodas, num outro local. E quando esse computador se mexe, ela recebe vídeo e som daquele lugar onde ela foi, né? Então isso agora a gente está com um projeto com o hospital, por exemplo, onde crianças, o grupo de oncologia pediátrica do hospital, né? Eles têm um problema de algumas crianças, elas acabam ficando um tempo em isolamento por causa da fragilidade do sistema imunológico, né? Elas precisam, como parte do tratamento da quimioterapia e tal, ter um certo respaldo, né? Elas ficam isoladas daí da família também, dos amigos, né? Por consequência disso. E a gente está tentando trazer esse robô para o hospital para que essas crianças possam então sair, sem sair do hospital, sem expor o risco à saúde, né? Através de um controle remoto, ele levaria esse robô até a pessoa, o lugar que gostaria de levar, exatamente. E faria um contato televisível. Então, inicialmente a gente começa aos poucos, né? A gente já conhece um pouco, entrou em contato com a terapia ocupacional, né? E lá eles trabalham com uma sala de jogos. As crianças, antes de irem para esse isolamento mais restrito, aí elas têm um tempo que elas passam brincando também e tendo atividades ali numa sala de jogos. E esse tipo de coisa leva um pouco ao futuro, né? Se imaginar uma coisa futurista, isso, né? Um processo assim que se vê muito em filmes e tal. O Avatar, o Surrogate, né? Existem filmes a respeito. Em que distância a gente está disso? Olha, eu acho que a gente está bem mais próximo do que parece, né? A tecnologia já é bem impressionante que tem por aí. Extrapolando um pouquinho, além da Universidade Federal de Santa Maria, que tipo de exemplos? Nós temos hoje, olha, em nível comercial, né? Tem um aparelho que está ganhando bastante notoriedade, é um óculos de realidade aumentada, que foi recentemente aí, está sendo desenvolvido, foi recentemente lançado aí, né? É o Oculus Rift, né? É um óculos assim que ele dá um campo de visão igual ao do olho humano, né? Então tu não enxerga a borda da tela, não é como se tivesse uma telinha lá na tua frente, né? E ele responde ao teu movimento de cabeça de uma forma muito rápida, que tu não percebe assim um atraso, né? Então tu consegue através dessa tecnologia a imersão da pessoa no jogo, né? Principalmente esses jogos de videogame, né? E já se vê aplicações dessas tecnologias para também tecnologia assistiva. Eu vi, por exemplo, uma senhora que estava com câncer já em estado terminal, ela não podia sair ao sol e tal, e através desse óculos ela podia então visitar a Itália, né, e conhecer... ver borboletas, né, estar ao sol. Mas somente campo. A imagem também seria nesse caso só a imagem. Né? Eu gente havia entendido que a pessoa usando na vida presencial, ela teria uma amplitude da percepção do campo de visão dela, mas não, é uma imagem que é projetada. É uma imagem projetada, mas uma imagem que tem uma imersão, né? É uma imagem que tu não vê borda, uma imagem tridimensional, né? E daí pelo outro lado, a gente consegue também, há câmeras, né, e formas de se digitalizar o mundo real. Então, unindo os dois, né, a gente tem, então, como fazer a pessoa se sentir imersa num mundo alheio ao que ela se encontra no momento, né. Ouvindo o alcance dessas tecnologias, assim, a gente fica pensando se é possível fazer uma diferenciação entre o que a gente está denominando de tecnologia assistiva de um recurso de ampliação, um recurso tecnológico de ampliação da senso-percepção, mas não mais para suprir, né, uma possível defasagem, mas sim um ganho a mais. Existe um limite nisso? É bastante interessante isso. Na verdade, há uma linha tênue ali que divide o que é apenas suprir o que seria uma necessidade especial e além, né, na verdade, ampliar as habilidades da pessoa, né? Inclusive se viu isso já em Jogos Olímpicos aí, onde artefato para corrida, né? Os tipos de próteses que existem hoje com molas e elasticidade que permitem assim o atleta desempenhar. Daqui a pouco eu não estaria surpreso se o atleta paraplégico, né? O atleta com membro amputado
desempenhasse até melhor que o atleta com os membros naturais, né? Pela qualidade dos recursos tecnológicos. É impressionante. Né? Eu vi alguma coisa nesse sentido nas últimas Olimpíadas, realmente passaram algumas imagens desses atletas. E tu pode regular a tua altura, o peso, tá tudo sob controle, né? É um aparelho feito para aquilo, né? Hoje se fala muito sobre esse desenvolvimento tecnológico, né? Inclusive, esses dias eu estava lendo, não recordo exatamente aonde, que você carrega baterias de aparelhos com a própria energia do corpo. Pois é. Né? Então, são coisas que hoje nos surpreendem, né? Por isso veio essa pergunta, no sentido de que se haveria uma cisão, né? Uma diferenciação entre aquilo que é recuperativo, vamos dizer assim, né? E aquilo que é simplesmente para ampliar. Não, eu acho que, claro, no início a motivação é, inicialmente, porque a tecnologia ela começa devagar, né? Toda tecnologia, geralmente, né? A tecnologia começa num ponto onde ela é limitada, né? Então, se tu vê as soluções para tentar se dar um pouco do que é a visão para um cego, o que é a audição para um surdo, etc., começaram de forma modesta, né? Mas à medida que a coisa avança, chega-se a um ponto onde é possível até se ir além do que é a capacidade da pessoa que se diz normal. O que é normal? Todos nós somos limitados de certa forma, né? É verdade. Eu fico pensando na Copa do Mundo. Está previsto na Copa do Mundo, não parece que na partida inicial ou em algum momento... Isso, pontapé inicial, um pontapé inicial por alguma pessoa que não tenha movimento, isso. A executar esse movimento por meio dessas tecnologias. Como é que isso é possível? O professor Nicolelis, né, ele lidera esse grupo, ele é da área de neurociência, né? E até me espantou bastante que eu sou um professor da área de robótica, um professor da área de neurociência fazendo um exoesqueleto e tal, mas é realmente aquilo que a gente falou no início da entrevista, né, como essas tecnologias são realmente multidisciplinares, né. E ele trabalha com leitura de sinais de EEG e de sinais de EMG também, né, sinais nervosos da pessoa. O que é sinais EEG e EMG? O EEG são sinais... De forma bem corriqueira, são sinais do cérebro, né? Certo. E o EMG musculares. Então, dependendo da situação, tu trabalha com sinais musculares. Às vezes a pessoa teve um membro amputado, mas tem algum tipo de ainda sinal muscular que pode ser aproveitado, por exemplo. Em outras situações, tu usa diretamente o sinal do cérebro, né? Com eletrodos no cérebro e tal. Nós temos aqui também na Universidade Federal de Santa Maria professores, o professor César Rodrigues, é um que trabalha com esse assunto, né? Neurociência e robótica. Isso. E é bem interessante o avanço, onde antigamente se tentava fazer a máquina aprender e a máquina tentar decifrar o sinal, né, do cérebro. A gente recentemente se vê uma mudança de foco onde se aproveita a própria plasticidade do cérebro, né? O cérebro ele é muito adaptável, muito plástico, ele aprende muito facilmente. E o cérebro, então, se adaptar à máquina e a pessoa aprender a controlar a máquina. Então, o professor Nicolelis ficou famoso aí com experimentos onde ele usava primatas, né? Para controlar braços robóticos e fazer algumas atividades. Quer dizer que ele é ligado diretamente na estrutura cerebral. Tipo... Mas dá para fazer de forma não invasiva hoje em dia com eletrodos externos também, né? E como seria isso? Qual é a diferença? São eletrodos que... captam essas mesmas energias. Isso. E o cérebro aprende a trabalhar com esses instrumentos. Potencial eletromagnético, né? Mas porque ele recebe um feedback quando ele faz o movimento e reconhece o que acionou? Também, por enquanto, né? Muitos têm se concentrado ainda na direção cérebro-máquina, né? Mas já existe algum trabalho no sentido de tentar devolver o senso de tato, ou de, né, sentir se está frio, se está quente, o feedback muscular, da postura também, né? Atenção, apreensão. De volta para a pessoa também, né? Mas isso ainda está engatinhando. Já é bem evoluído, é o sentido cérebro-máquina. O sentido máquina-cérebro ainda está um pouco deixando a desejar. Né? Mas é uma evolução fora de série, né? Muito surpreendente esse tipo de evolução tecnológica. Quer dizer que, de uma certa forma, a interatividade entre máquina, cérebro, ou seja, sujeito, de uma certa forma, robótico,
estaria havendo uma integração quase que no caminho de perfeição, vamos dizer assim. A gente tem notado melhora fantástica em resolução e integração entre esses artefatos, né, esses equipamentos artificiais e o biológico, né? E é uma coisa que a gente nota até, claro que nos chama atenção quando se fala de eletrodo na cabeça de alguém, mas assim, a tecnologia que nos permeia, um celular, um tablet, computadores, né? São coisas que elas entram na nossa vida e nos modificam também, né? Claro, completamente. A gente passa a usar capacidades, no caso, não tem uma ligação direta no sentido de fios ou eletromagnéticas, não é? Mas a gente usa capacidades que não se usaria. Isso são extensões da nossa capacidade, né? Tanto que eu digo que hoje em dia o celular ele é destruidor de argumentos, onde antigamente a gente ficava na dúvida, né? A gente dizia, qual é a capital de tal país, ou, né, que ano que aconteceu não sei o quê. Hoje tu vai lá, né, rapidinho, tu faz uma consulta e resolve um argumento, né? E que habilidade muda a dinâmica social, né? Muda a nossa forma de lidar com informação, né? O conhecimento deixa de estar armazenado no sentido do livro, ele está disponível a qualquer momento. Disponível a qualquer momento, né? qualquer hora, né? Para qualquer pessoa que tem acesso a esse tipo de instrumento. E a gente, na hora que, principalmente nós que lidamos também com a educação e com, né, na universidade, que é um veículo de formação, né, também, a gente tem que pensar no nosso aluno, né? O nosso aluno que vai ser um profissional daqui a 5 anos, se ele entra hoje, daqui 5 anos, 6 anos. Então não é apenas hoje, mas assim, no futuro ainda, né? Ele vai ter tudo isso disponível ali. Então, será que ainda faz sentido tu decorar, tu saber até que ponto é necessário tu memorizar ou ter condições de acessar? Exatamente. Saber buscar, né? E saber discriminar o que é o que é uma fonte segura de informação, uma fonte isso é uma transformação no sujeito profunda, não é? Falamos um pouco, mas não falamos muito sobre o exoesqueleto que se diz, não é? Eu chamo de exoesqueleto, mas acho que é aquele esqueleto externo, que a pessoa veste de uma certa forma. A gente vê isso em algumas reportagens, assiste muito em ficção, né? Isso. Em que estágio nós estamos? Quando eu pergunto assim em termos de tecnologia em sentido geral, porque a gente já vê muitas reportagens que as pessoas parecem que vestem uma espécie de móvel eletrônico com rodas e conforme o movimento do corpo, para a esquerda, para a direita, a pessoa vai dirigindo o seu andar. Né? Isso até que ponto está sendo de fato desenvolvido e acessível? Já existe produto comercial, inclusive, né? Exoesqueletos. Claro, como muita coisa, né, ele começou na ficção. Eu tenho a impressão que talvez um dos primeiros grandes assim, divulgadores dos exoesqueletos foi o filme Alien, né? Alien, né? Onde a personagem principal, ela era uma operária, levantava caixas e tal, era uma mulher levantando pesos enormes com uma máquina dessas, né? Mas assim, no mundo real, eu vi um avanço grande no Japão. Na época que eu morava lá, inclusive, eu vi isso aí evoluir bastante, né? Empresas grandes como a Toyota, como a Honda, né? Investindo em soluções desse tipo, visando a população idosa, porque no Japão a idade, como todo mundo, né? Mas principalmente no Japão, a idade vem avançando, né? E as pessoas precisam de algum tipo de auxílio, então, para locomoção, para movimentar pesos, etc. E, em contrapartida, eu vi nos Estados Unidos a versão militar da coisa também, né? Então, nos Estados Unidos... Que contraste tu tirou dali? E isso em várias áreas eu notei isso. É bem nítido na robótica, na tecnologia assistiva, esses dois viés, né? Essas duas abordagens, né? Enquanto nos Estados Unidos se vê muita aplicação militar e a coisa mais agressiva, mais assim... mais forte, mais industrial, né? No Japão, a coisa mais voltada ao lar, ao idoso, né? Uma coisa mais passiva, mais amigável, um pouco menos agressiva. Esses dois exemplos que você traz, dá para dizer que um é a extensão, quer dizer, é ampliar a capacidade, no caso destrutivo,
E o outro realmente é de assistência, né? Mas ambos são faces da mesma tecnologia, né? Pois é. A mesma tecnologia. Então, se usam daí motores elétricos e algumas vezes hidráulicos também, né? E se amplia o movimento da pessoa mesmo. Hoje já é possível se ter atuadores, né, que sentem pequenas variações de força, elas conseguem daí acompanhar o braço. E, inclusive, em alguns momentos se vê também a aplicação desses leitores de EMG, né, para ler a atividade muscular, né, e fazer isso. De certa forma, é o que o professor Nicoleles também está tentando fazer para a abertura da Copa, né? É um exoesqueleto, mas que não vai ampliar o movimento, porque é uma pessoa que não tem o movimento, né? Ele vai, de alguma forma, criar um movimento a partir de algum tipo de comando. Comando cerebral. Interessante isso, assim, né? De uma certa maneira, assim, quando se fala em tecnologia assistiva, voltando à definição inicial, é no sentido de colaborar ou levar soluções para aquelas pessoas que têm algumas limitações, né? Centros perceptivos, locomotores, enfim. Sim. Para os cegos hoje, que tipo de ajudas eles poderão ter no sentido de poder percorrer um centro da cidade, um deslocamento de maior distância? Infelizmente, para o cego a coisa ainda não avançou como a gente gostaria, né? Eu tenho visto, assim, um avanço tremendo em implantes para surdos, né? Mas implantes nesse nível para cegos, né, existem, mas ainda são muito baixa resolução, protótipos, né? Mas existem avanços, né? Inclusive implantes de retina, etc. O que existe também são artefatos externos que auxiliam daí a detecção de elementos de estrutura, por exemplo, saber se tem uma escada na tua frente, uma parede, né? Ou bengalas. Um ambiente inteligente seria uma coisa desse tipo. Tomando a forma já de coisas que o cego usa, como uma bengala com algum tipo de sonar, né? Para detectar distâncias de forma mais precisa, coisas desse gênero, óculos e esses tipos com câmeras embutidas, né? E, inclusive, nós temos agora um projeto, um aluno meu, Daniel Kai, começou a trabalhar com detecção de faixa de pedestres, né, para cegos, um trabalho que a gente começou lá com a Unisc, o professor Pablo, e um aluno de mestrado dele, o aluno Charles Noy, né, que começaram e a gente está colaborando com eles para tentar desenvolver um detector de faixa de pedestre, né? Pensando isso. A gente pensa na pessoa que tem algum tipo de dificuldade visual, talvez... Porque para baixa visão já existe alguns computadores, alguns programas de computadores que aumentam as letras, que aumentam as imagens, que criam um contraste diferenciado. A gente pensa na pessoa na rua, né, no trânsito, vai atravessar a rua para ela saber se há uma faixa de pedestre na frente dela ou não. Esse nosso projeto é bem limitado, é bem focado nesse assunto em particular, né? Mas a gente vai comendo pelas bordas, né? Aos poucos, adicionando novas funcionalidades e tentando ampliar isso aí, né? A gente vê também avanços tremendos hoje em dia em carros que dirigem sozinhos, né? Inclusive, eu lembro de ter visto já um vídeo desse carro famoso do Google, né? Onde um cego embarcava, é claro, com um acompanhante do lado, mas o acompanhante em nenhum momento tocou o veículo, ele dizia para onde ele queria ir, o veículo levava ele, né? E eu tenho a impressão, né, que a gente está chegando perto dessa realidade, né? Que já vi futurologistas falando que os jovens já dessa geração, os bebês nascidos hoje, quando adultos já não vão mais precisar dirigir. Eu não sei se é verdade ou não, mas é uma... O caminho é esse, né? Que a máquina cada vez mais vai estar sob o controle possibilidade do ser humano, sem dúvida nenhuma, né? Professor, e como é que é trabalhar nessa área assim, de tecnologia assistiva, no sentido de propiciar esse recurso às pessoas? Eu sempre gostei muito, assim, me motivei muito me interessava robótica, né? Eu no exterior trabalhei com robótica. E no Brasil eu fiquei um pouco perdido, porque não é uma área que tem muito fomento à pesquisa no Brasil, né? Mas, para minha surpresa, descobri que praticamente todas as tecnologias que eu conhecia, né, e até mais, na robótica se aplicavam à área de tecnologia assistiva. E vi, assim, comecei aos poucos, né, a trabalhar com isso e vi que é uma área que gratifica muito, né? Porque
tu não apenas tem o prazer de trabalhar com uma coisa que gosta, no meu caso, né, com as tecnologias ligadas à área de robótica, né, mas também tu vê o avanço, a satisfação de resolver um problema onde uma pessoa enfrenta uma dificuldade, né, de melhorar a vida de alguém, né. Uhum. Isso aí é o melhor pagamento que a gente poder ver assim a tua criação de alguma forma mudando a vida de uma pessoa, né? Uhum. Então provavelmente pessoas que estejam nos assistindo sejam da área de saúde já tenham descoberto isso mais cedo, né? Eu demorei um pouco mais, mas hoje não largo mais. Eu gostei muito assim dessa. Toda a tecnologia, de uma certa forma, é para o ser humano usufruir, não é? Não tem como não ser. Mas há uma aproximação desses seus projetos com o núcleo de acessibilidade hoje na universidade. Isso. Então nós começamos aí com um grupo de professores, né? Vendo essa, aos poucos a gente foi descobrindo vários focos isolados onde pessoas trabalhavam já com tecnologia assistiva, uhum. Cada um com seu viés, né? Então, gente dentro do centro de tecnologia mesmo, colegas às vezes, prédio do lado ali, e eu não sabia, né? Uhum. E buscando um pouco mais, descobrimos também na saúde, na educação, né, em várias áreas aí, gente interessada no assunto. Então a gente começou então a discussão no sentido de tentar formar um núcleo que permitisse assim integrar e catalogar e ajudar essas pessoas a se conhecerem, né, fazer o pair matching, assim, onde de repente alguém que tem interesse que seja da área de saúde possa encontrar um parceiro na área de tecnologia e juntos buscarem... Como professor de neurociências e a robótica, o exemplo que falávamos antes. Ótimo, por exemplo. Essa interdisciplinaridade. Isso. Assim, não é? E o órgão mais próximo disso que existe hoje na universidade é realmente o núcleo de acessibilidade, porque é o núcleo formado para realmente dar auxílio às pessoas com essas necessidades especiais, né? Então, a gente está buscando hoje integrar então essa ideia da tecnologia assistiva junto ao núcleo de acessibilidade, né? Para que ele tenha mais essa faceta. De uma certa forma, e o desafio para solução. E o núcleo de acessibilidade está perto das pessoas que têm o problema, né? E é uma parte essencial, né? De desenvolver a tecnologia. Não é só a tecnologia pela tecnologia, mas sim buscar atender, né, as pessoas que têm necessidades reais, né? Uhum. Então a gente está tentando formar aí a gente tem uma ambição de fazer algo bem tangível, né? Bem prático e voltado realmente às pessoas que têm as necessidades práticas do dia a dia, né? Tecnologias que a gente sabe que existem, mas que ainda não foram exploradas em todo o seu esplendor, assim, né? Uhum. E a ideia seria trabalhar então com alunos e com servidores em geral da universidade, isso. Inicialmente. Nós temos projetos daí de pesquisa, né, e de extensão, e a gente não tem ainda nada no momento em educação, mas a gente também pretende ajudar, por exemplo, a casos de professores com necessidades especiais, de alunos também, né? Então, junto com o núcleo de acessibilidade, tentar prestar um auxílio a essas pessoas, né? Sempre buscando também desenvolver tecnologias, publicar e provocar um auxílio mútuo entre essas múltiplas disciplinas aí, né? Onde as pessoas se unem, a gente tem mais força, né? A gente tem mais vai mais longe, eu acho. Então, com certeza, né? Esse é o objetivo. Juntos faremos mais, né? Essa é a ideia constante. Bom, professor, estamos encerrando o nosso programa. Agradecer a sua presença aqui no Vida e Atitude. Muito obrigado por me receber. Trazendo um tema importante como esse, que é a tecnologia assistiva, um esforço constante para melhorar condições ou criar condições para que as pessoas melhorem o seu desempenho social, né? Inclusive, acho que facilitando muito a inclusão. E Vida e Atitude vai ficando por aqui. Até um próximo programa.